coincidência, o estudo não deixa de ser uma continuidade ao estudo da graça. Né? Então, vou falar hoje sobre a vaidade. As lâminas foram tiradas do Pastorino, né? A referência que eu utilizei foi do capítulo 6, do volume 6 do Pastorino, que dá uma abertura, né, para esse conhecimento. Lá ele fala sobre vaidade, sendo que a gente já conhece como a parábola do fariseu e do publicano. São vários desafios que a gente tem aqui na frente. Primeiro, de falar, de preparar um estudo com carinho, de fazer a apresentação da melhor forma possível, do melhor do meu coração para vocês. E hoje eu assumi que eu ia conseguir vencer um grande desafio, que é andar no corredor. E hoje eu vou vencer. Hoje eu vou vencer. Então, assim, compartilhando com vocês todo o conhecimento e toda essa minha angústia de conseguir fazer as coisas com mais naturalidade. Então, vou fazer como a gente sempre utiliza, o texto, vocês vão lendo, enquanto isso eu vou passeando no corredor. Não, uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou andar, depois eu vou conseguir fazer as duas coisas no meu corredor, lá vou eu. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Disse também esta parábola para aqueles que confiam em si mesmos, que são justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé, dentro de si, orava: Deus, agradeço-te, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Cobrador de impostos, todavia, de pé ao longe, não queria nem sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, sê propício a mim, um errado. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, mas não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vocês acham necessário passar mais uma vez? Sim, vamos. Lucas 18, 9, 14. Disse também essa parábola para aqueles que confiam em si mesmos, que são justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé diante de si orava: Deus, agradeço-te, porque não... Ops. Tá certo. Porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Diz também: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O cobrador de impostos, todavia, de pé ao longe, não queria nem sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, sê propício a mim. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Muito bem. Mais uma vez, um personagem que sempre aparece na minha vida, que é o fariseu, se apresenta aqui e vamos falar sobre ele em mim. Que seria o fariseu e o publicano, porque mostrava-se no templo em sua humildade, em seu sentimento mais íntimo. Então começa o 9, né, que aqueles
que essa parábola é para aqueles que confiam em si mesmo, né? Que se acredita justos e por causa disso terminam desprezando os outros por se julgar superior, porque ele conhece a verdade, né? Ele é dono da verdade. Então esse ensino é endereçado a essas pessoas que se julgam bons, que se julgam maiores e superiores. Aí quando eu olho esse texto eu penso assim, bom, eu sou diferente? Não, não sou. Então esse personagem, mais uma vez, se apresenta em meu coração em alguns momentos da minha vida. Ou no julgamento, ou no sentimento de que sou maior, que eu tenho o conhecimento da verdade. E termino me separando daquelas pessoas que se apresentam diferentes de mim, né? Que não têm as mesmas ideias, os mesmos ideais, os mesmos sentimentos. Então eu faço essa separação do convívio desses pecadores, que está entre aspas, viciados também entre aspas, e eu vou fugir dessa companhia porque essa companhia para mim não me agrada. Essas pessoas não conseguem ser como eu sou, não conseguem ter as ideias que eu tenho, né? Então essa convivência eu passo a sentir mais confortável com o que eu julgo de ser igual. Apesar que nessa convivência dos iguais, dos mesmos ideais e sentimentos, eu também vou apontar as diferenças, as dificuldades do outro, né? Então eu vou ser tolerante, porque em algumas questões somos iguais, mas eu vou sentir que estarei sendo generosa, tolerando o outro com seus defeitos e com as suas dificuldades. Aí mais uma vez eu me coloco como farisaica, né? Nesse sentimento de separação e de julgamento do outro. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos, que seria o publicano. A expressão subir ao templo exprime verdade na questão física, e realmente o templo ficava no alto, que era no Monte de Moriá, na cidade de Jerusalém. Mas quando eu começo a analisar, a olhar o estudo de uma forma mais espiritualizante, eu vou pensar no subir como algo de me conectar, né, de elevar. Então, quando eu subo ao templo, né, nesse sentimento de elevação, de conexão com o alto, é onde eu faço a minha reverência, né, ao superior. Então eu tenho um templo físico, que é um local sagrado, onde eu vou fazer minhas preces, como um templo. Aqui o Ismael seria um templo também, eu posso chamar o Ismael como um templo, onde eu faço os meus estudos, meu conhecimento é alimentado, né? Então eu também tenho aqui nas minhas práticas espiritualizantes dentro do Ismael, eu considero também como um templo. Mas eu posso também falar do meu templo íntimo, que também é um templo sagrado. Então, se eu faço essa conexão com o alto, eu também faço a ligação do meu templo íntimo com o alto, independente de eu estar fisicamente no Ismael ou não, ou num outro templo ou não. Então, não é necessário estar em um templo para que eu faça essa conexão, para que eu eleve, né, e faça essa conexão com o alto. E à medida que eu vou evoluindo, eu vou santificando este meu templo. Eu vou tornando ele cada vez mais sagrado. Então eu vou melhorando e aperfeiçoando meus sentimentos, pensamentos, palavras e principalmente atitudes e ações. Fariseu. O termo fariseu, ele foi conhecido pelos opositores como ferizim, que era separados. O fariseu, como ele tinha o conhecimento da lei, como ele exigia o cumprimento da lei, ele era separado, ele era considerado pelos outros como separado, um diferente.
e para os mesmos como Aberim, que eram associados, que ele tinha associação de todos os conhecimentos das leis. Né? Na seita judaica foi na época do Cristo muito influente, depositava toda a fé apenas nas Escrituras, e eles eram muito rigorosos, né? Eles exigiam o cumprimento da lei com muito rigor. E tem um termo que a gente usa até hoje, né? Que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, assim, na avaliação que a gente tem do fariseu, ele sempre tinha o discurso pronto de como deveria ser cumprida a lei, mas nem sempre as atitudes revelavam de forma adequada e correta para aquele tempo. Então, quando eu penso no fariseu, eu penso assim, né? É um momento onde eu aponto para o outro os vícios, os erros, as dificuldades, as características que eu considero que não cabem em mim. Mas se eu aponto para o outro, como a Grazi falou, é o meu espelho. Se eu enxergo no outro todas essas imperfeições, todos esses vícios, é porque elas se encontram em mim. Né? Então, o que eu preciso é parar, criar essa consciência, trazer o amor, né, a amorosidade para o meu coração e entender que o outro tem as mesmas dificuldades que eu. E que eu tenho as mesmas dificuldades que o outro. Isso facilita essas relações entre pessoas no dia a dia, deixando assim de ser, em alguns momentos, tentar dominar esse fariseu em mim. Tentar ter essa consciência do momento farisaico. E o publicano, que era um cobrador, a característica dele é de cobrador de impostos, que foi definido pelo domínio romano. E era muito odiado pelos judeus por ter cedido às exigências romanas e trabalhar nos conceitos romanos, cobrando os impostos dos judeus, e em alguns casos consideravam que as cobranças eram até além do devido, para que eles pudessem pegar esse dinheiro para si próprio. Então, quando pensamos, um era o que apontava a lei, o outro é o que cobra. Né? O quanto eu cobro do outro algo que o outro às vezes nem consegue fazer, porque não tem nem noção que precisa fazer, e nas pequenas coisas no dia a dia. Né? Então, é perceber o quanto eu sou publicana e o quanto eu sou farisaica em alguns momentos da minha vida. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Né? O que existe são essas polaridades todas em mim. Né? Que eu consiga, através do autoconhecimento, foi até o que a Grazi falou, fazer essa distinção, em que momento eu estou agindo dessa forma para poder fazer essa transformação. Né? Então eu preciso fazer essa mudança em mim. Então eu não posso, não devo, mais cobrar do outro uma atitude, mais esperar do outro uma expectativa minha com relação a ele. Né? Então essas nuances que eu tenho, eu necessito perceber em mim, eu tenho que tirar o tenho também. Eu necessito perceber em mim e fazer essa transformação. E esse seria o publicano. Contamos os dinheiros, né, de taxas e impostos cobrados, inclusive de pessoas que não tinham nem recursos para poder manter essa administração da época. O fariseu de pé dentro de si orava: Deus, agradeço-te porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Então eu fico vendo a cena dele falando, nem como ele ali, ó, nem como esse moço que está ali. Então esse julgamento, né, essa postura, né, de julgar o outro, de sempre diminuir o outro com relação ao que eu sou. Porque ele considerava que jejuar 2 vezes por semana e pagar o dízimo
ele já estava elevado, ele já estava no alto. Então ele não era satisfeito desses vícios que ele já venceu, que é o roubo, a injustiça, o adultério e as virtudes que ele considera como que o elevam, que o colocam acima do publicano que ele julga inferior. Então ele considera que o jejum e a contribuição do dízimo já deu a ele todo o recurso de elevação, né? Que ele não precisava mais nada. Então, como ele já era o dono da verdade, o dono da lei, conhecia todas as leis, ele poderia julgar o outro como sendo inferior. E o cobrador de dos impostos, todavia, de pé ao longe, não queria nem sequer erguer os olhos, de tão humilde que se sentia. Não tinha nem coragem de olhar para o alto em sua súplica e pede a Deus que se propicie a mim um errado. Ele tinha essa consciência do quanto estava errado, do quanto precisava ter a misericórdia do alto em sua redenção. Então ele se limita a pedir misericórdia humildemente, né? Então ele não perde tempo em julgar o outro, em avaliar o ambiente onde ele se encontrava e apenas está ali, entregue, reflexivo, cabeça baixa, humildemente, pedindo, suplicando por misericórdia. E bater no peito. Interessante, eu coloquei isso no texto, porque naquela época, e tanto na época de hoje, os homens daquela região, eles não têm como característica expressar esse tipo de gesto dramático. Esse gesto normalmente ele é expressado pelas mulheres. As mulheres que se manifestam o bater no peito, e os homens só utilizam esse gesto só se for um extremo momento de aflição ou de ira, de intensa ira. Então não é um gesto normal de um homem. Já pode andar um pouquinho, já. Hã? Já pode andar um pouquinho. Você Não, assim, falando não, uma coisa de cada vez. Para conseguir vencer, de chegar até lá no fundo e voltar. Na próxima, quem sabe. Então, o bater no peito é esse gesto de desespero mesmo, de expressar esse sentimento de grande aflição, como se ele se apresentava, né? Então, não é um gesto masculino, normalmente. E temos que lembrar também que Mateus, né, ele era um cobrador de imposto, ele também era um publicano, e ele abandonou a coletoria e foi seguir Jesus. Então, quando avaliamos em termos de o publicano tem as suas virtudes, nós temos um grande exemplo como Mateus, que seguiu Jesus e largou a coletoria, mas ele era um publicano. Então não podemos julgar se ser publicano é legal ou não é legal, se é bom, se não é bom, não. Existem momentos onde somos cobradores como um publicano. Essa que é a questão do texto, né? O que a gente tem que trazer para o nosso estudo é como a atitude de ser cobrador como um publicano. Ô Mário, Zaqueu também era cobrador de impostos. Zaqueu. Que Jesus pede que desça da árvore porque vai pousar na casa dele aquela noite. E Jesus é julgado pelos fariseus por isso. Como você vai entrar na casa de um publicano? E Zaqueu dá uma prestação de contas para Jesus, né, falando de tudo que ele fazia. E quando ele era pego no erro das contas dele, ele devolvia 4 vezes mais. E que ele tratava bem as pessoas que o serviam dentro de casa. Então é um outro exemplo também, esse cobrador de impostos. Eu acho interessante. Que era cristão. Isso. Né? Eu acho interessante quando eu consigo visualizar, né, contextualizar o tempo com que vivemos hoje, né, continuo
né, nesse sentimento de cobrança do outro, continuo nesse sentimento de julgamento com as atitudes, postura e comportamento do outro, né? Então, essa reflexão que deve ser para mim diariamente, para que eu faça essa transformação, né, essa mudança, eu preciso também começar a ter esse sentimento de consciência, né, de perceber em mim essas minhas atitudes publicanas, farisaicas, ou de cobrador, ou de julgador, em todas as minhas atitudes, que eu acho que isso faz a grande diferença na minha jornada, no meu caminhar. Sim, Luiz. Fui eu. Na palavra do fariseu, o que ele pediu, ele falava ali, eu pago todos os meus impostos, eu jejuo, ele achava para ele que ele estava dizendo a verdade. O orgulho dele dizia que aquilo era a verdade dele. Já o cobrador de imposto não teve coragem, na humildade dele, ele não levantou e nem sabia se o que ele estava falando era a verdade que ele falava para o Cristo. Eu estou orando, eu sou mau. Ele falava ali. Então, a humildade, é como a menina falou, a verdade, o orgulho, o egoísmo do primeiro. E o segundo não falava na verdade, ele só pediu, sem saber se aquilo que ele estava se dirigindo ao Pai, a luz maior, era a verdade. Então ele falava com humildade. As duas diferenças entre um e outro. Mas porque a gente tem que pensar que cada um na sua verdade. Exato. Né? Então, tanto o fariseu quanto o publicano tinha a verdade de cada um, né? De si próprio. O fariseu acreditava na verdade dele e o publicano também na verdade dele. O que precisamos fazer é essa avaliação, né? De que verdade, né? Qual é essa minha verdade, né? Porque cada um em sua verdade. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então, quando se fala, o Cristo fala, bom, dos dois, o que se justificou, né, o que se saiu justificado foi aquele que se humilhou, né, que realmente se entregou, que estava ali na consciência da sua postura, do seu autoconhecimento e assumir a sua verdade. A verdade verdadeira, né? Como a Grazi falou, doa a ela quem doer. Que o grande desafio é conseguir enxergar essa minha verdade com sabedoria, né? Porque se eu encarar a minha verdade e me afastar sem fazer o trabalho de conhecer a minha verdade, trabalhar a minha verdade, melhorar a minha verdade, eu não vou me ajudar nesse processo de crescimento evolutivo. Então, a vaidade é a vibração oposta à humildade divina. Então, é que Cristo aqui compara, né, a humildade de um com a vaidade do outro. Um foi extremamente humilde na entrega e o outro extremamente vaidoso no julgamento. Então, o erro trazendo vergonha, despertando esse lado humilde, né, é que fez aproximar dos universos divinos, né, fez com que ele descesse, né, lá do templo justificado. Então, o cobrador de impostos, ao pedir misericórdia para os seus erros, saiu justificado, ele se encontrava sintonizado. Então, essa humildade o fez conectado com o alto, né, e conseguiu, nessa amplitude, né, do coração, desse sentimento verdadeiro, fazer a verdadeira conexão. Então, aqui fala que o ensino, ele faz esse ponto vacilar, né, desse ponto fundamental em um processo evolutivo, enquanto eu caminho nessa estrada, enquanto eu estou neste caminho, nesse trabalho de evolução, trabalho de autoconhecimento e crescimento,
e que em poucos momentos eu passo despercebido de tudo que está acontecendo no meu entorno. Nem sempre eu estou com o meu coração aberto a perceber no outro, a aceitar no outro, a aprender com o outro. Às vezes eu me demonstro tão dona da minha verdade, tão conhecedora da minha verdade, né, do eu sei, eu conheço, eu tenho conhecimento e experiência, e não percebo que o outro tem muito para me ensinar. Nesse meu caminhar, onde todos juntos estamos no mesmo processo. Se pensarmos que todos nós somos um espelho do outro, então somos todos um, né, nesse caminhar, nesse aprendizado. Então, parar de valorizar essas questões externas. O que eu sei do outro? O que eu conheço do outro? Muito pouco. Pois eu não conheço muito de mim, não conheço quase nada de mim. Como que eu posso julgar o outro se de mim mesma eu não sei a verdade? Se de mim mesma eu não conheço a verdade, a minha verdade? E aí eu me apresento como um lobo, sobre pele de cordeiro, coloco essa minha máscara como sendo a que conhece, que sabe, e no julgamento me mantenho sempre como uma cordeira, mas no íntimo me apresento como um lobo. Boa essa imagem, Mara. Muito boa essa imagem, né? É a minha cara. Bom, e aí nós vamos começar a falar sobre a virtude. É o que vem ser essa virtude. A virtude, a etimologia da palavra, ela vem do latim virtus, que deriva de vir, que é o homem, o elemento forte. O vir é proveniente de vis, que é a força. Então, a virtude é a qualidade de quem tem força, né? Sobretudo moral. Não é força física, né? Não é força de músculo, mas sim essa força moral que é a virtude de cada um de nós, de todos nós. Então, do ponto de vista evolutivo, eu ainda necessito fazer força para conseguir evitar os meus erros, os meus desvios e continuar na minha jornada. Eu preciso de esforço, de força para conseguir vencer, para conseguir evoluir. Quais são os exemplos? Eu coloquei só 3, que eu acho que fica fácil de trabalharmos aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Há muito tempo atrás, teve um estudo que a Helena fez, que foi algo que, assim, que cresceu muito em mim, assim, em termos de aprendizado. Sair do literal, né? Quando eu pensava no não matarás, eu não mato, nunca matei ninguém. Não adulterarás, eu não sou adúltera, eu não traio ninguém. E não furtarás, eu não roubo ninguém. Né? Não roubo. Mas quando começa a avaliar, né, esses conceitos de uma forma diferente, sairmos do literal, sairmos do material e passarmos para o conceito mais espiritualizante, não matarás. Eu percebo que eu mato muita coisa. Eu mato meu tempo, eu mato meu sonho, eu mato meus desejos. Então, o não matarás, quando ele amplifica, ele tem um sentimento, uma abrangência maior. Eu consigo perceber o quanto ainda não consigo fugir de cometer todos esses desvios. Então, vem a minha força, o meu esforço íntimo em não vacilar e matar, adulterar e furtar. Então, não está longe, né, de não cometer
essas invirtudes. Eu ainda preciso trabalhar com esforço para conseguir me desviar desses sentimentos. Vocês concordam? Perfeitamente. Marcos, Oi. você está falando aí, e eu pensei, quando você falou, eu pensei na palavra coragem. Você precisa ter coragem para ser uma pessoa virtuosa, porque você tem que enfrentar o seu desejo maior de fazer, não de fazer o mal, mas de ser mal e ter coragem de ser bom, de fazer o bem. Assim. Estou pensando muito nisso aqui. E isso é um esforço muito grande. Ser corajoso tanto para coragem quanto para não agir nesse sentimento desvirtuado. Exato. Então, assim, a criatura que age, que se julga virtuosa porque faz essa força, né, tem essa coragem de adquirir bons hábitos e consegue praticá-los com sacrifício. No texto fala sacrifício, aí eu pensei, bom, quando se fala em sacrifício, eu penso logo no sacrifício, que nós aprendemos aqui no estudo também, né? O sacrifício me remete a algo carregado de pesar, carregado de sofrimento. Às vezes tem a barganha, eu vou fazer um sacrifício, mas eu sei que eu vou ter um ganho lá na frente, né? Então, o sacrifício me lembra algo nesse estilo. Já o sacrifício é tornar sagrado tudo que se faz. É trabalhar com amor. É o próprio exercício do amor. É caminhar na verdade, na lei. Mas como fazer isso? Da melhor forma possível, que cabe em mim, do que eu dou conta de fazer. Da melhor forma que é possível para mim. Então, quando se fala nesse sacrifício, como que eu vou ser virtuoso? Como que eu vou ser virtuosa? Trabalhar essas invirtudes que ainda se apresentam em mim. Além das forças, além do desejo, além da coragem, eu preciso ter amor. Eu preciso acreditar que com amor eu vou conseguir vencer todos esses obstáculos. Eu vou fazer isso numa encarnação só? Não vou. Mas eu vou desanimar? Também não. Então eu tenho que acreditar que este caminho, para cada um tem uma distância, né? Tem um comprimento. Mas eu tenho que preocupar com o meu. Qual que é a distância? Que estrada é essa que eu tenho que percorrer? Eu aqui vou saber quanto eu consigo caminhar em cada jornada, em cada dia, em cada semana, em cada ano. Quanto que eu consigo fazer o meu processo de evolução gratificante, crescer, aumentar, ser virtuosa. Agora, fazer força para melhorar não é nenhum mal, absolutamente. Porque senão eu vou paralisar. Se eu achar que esse esforço, essa força que eu faço em ser virtuosa nesse momento, não é produtivo, não é gratificante, eu paraliso. Então aqui é para me dar mais ânimo, né? Para eu me sentir corajosa em persistir, em continuar a minha jornada no meu caminhar. E sim, um grande benefício que a gente fala, né? O que falamos aqui. É um grande desafio, né? Neste exercício constante de vencer essas inclinações não saudáveis. Aos poucos eu vou me acostumando em abandoná-las. Eu preciso trabalhar nesse esforço, nessa consciência de mudança, para que aos poucos eu consiga ir deixando, né, esses sentimentos não saudáveis para trás. Depois de várias encarnações,
de fazer vários esforços continuados de virtude, eu acabo me acostumando. E forma-se então o hábito. Este hábito, isso aqui eu achei muito legal. Este hábito ele vai plasmar no meu subconsciente o instinto. Uma vez formado este, quando agimos certo, naturalmente, sem esforço e sem querer pensar nisso, então eu terei dado mais um passo evolutivo. Então, até eu conseguir fazer com que isso seja em mim algo natural e espontâneo, é um processo, né? É um trabalho, é constante, é um desafio, mas eu preciso acreditar que é possível, né? Eu vou conseguir dar esse passo evolutivo. Então, eu vou me esforçar, vou aprender. E aqui, para isso acontecer, eu não posso perder tempo em olhar para o outro, porque senão eu vou perder o foco de mim mesma. Porque o foco da minha trajetória é conseguir vencer todos esses obstáculos, todas essas inclinações. E enquanto eu não conseguir, eu vou repetir. Eu vou repetir até aprender, até que isso passe a ser instintivo. Eu passo a ter isso como instinto em mim, algo natural. Aí eu vou deixar de ser virtuosa para ser natural e espontânea. Já que o saudável vai ser parte em mim. Vai estar em mim, integrante da minha natureza íntima. Aí toda mudança aconteceu. Aí eu vou me sentir vencedora e vou trabalhar outros pontos que precisam ser melhorados. O esforço despendido para ser virtuoso, que é ser forte moral e espiritualmente, é um exercício de suma vantagem para a minha evolução. Então, esse exercício, ele é constante e deve ser abençoado, sempre abençoado pelo alto, e agradecido, né, por mim, por estar tendo a oportunidade de vivenciá-lo e melhorá-lo. Então, o erro reside em julgar evoluído por estar neste combate das inclinações. É o que o fariseu fez. Por ele achar que estar no combate dessas inclinações não saudáveis, por conhecedor da lei, ele se julgava evoluído, se acreditando assim superior. E essa não é a verdade absoluta. Então eu preciso aprender a libertar dessa imagem de mim mesma, de ser a dona da verdade, de ser conhecedora das leis, como um fariseu, e ser eu mesma. Fazer essa libertação em mim, desse autoconhecimento, conhecendo a minha verdade, conhecendo a mim mesma, na minha verdade, seja ela qual for. E isso termina sendo um processo que me ajuda no meu caminhar, na minha jornada. Porque sem me conhecer, como saber quais são as não virtudes que eu preciso trabalhar? Só, pode falar. A sombra lá embaixo na imagem. Exato. Então eu preciso fazer esse autoconhecimento e trabalhar. Um ponto de cada vez, porque eu não consigo fazer tudo ainda. Mas que eu me esforce em fazer o pouco que seja, mas com verdadeiro esforço, né? Nesse sentimento de amor verdadeiro, de desejo de mudança. E amorosamente, né, Maria? Amorosamente. Um passo de cada vez, né? E com Às muito vezes eu amor. fico querendo já subir e tá lá em cima. E aí eu percebo que o meu processo é orgânico, é um mais integral de cada vez. E às vezes eu preciso descer rever, para dar mais um passo. Então é bem orgânico mesmo. Esse sentimento que eu tenho, às vezes, em alguns
alguns momentos eu senti assim, nossa, eu não vou conseguir. Aí eu não vou dar conta. Eu diminuí um pouco a minha expectativa em Exato. relação a mim mesma. Porque a cobrança é tão grande. Processo. Exato, a cobrança é tão grande de tudo que eu preciso fazer. A partir do momento que a gente começa a tirar as camadinhas, né, dessa minha máscara, dessa minha pele de cordeiro, eu vou tirando esses pedacinhos e fazendo esse mergulho íntimo, tem hora que, será que eu dou conta? Né? Então, acho que a misericórdia do alto é muito salva, é muito grande e me ajuda muito. Né? Mas não posso desistir. Eu preciso contar com todos, né? O coração de todos juntos é que me fortalece também para poder fazer essa jornada. A única coisa que me faz seguir no processo de ser melhor do que eu sou hoje é acreditar realmente como você faz, é confiar que tem algo melhor para mim no final, porque senão eu não faria meu processo. Mas para fazer isso a gente tem que se conhecer, né, André? Eu não consigo fazer esse caminhar saudável sem saber o que eu preciso corrigir em mim. Então só o autoconhecimento mesmo para ajudar, só o evangelho. Muita oração e oração. Exato. Inconscientemente o virtuoso se compara aos outros, chegando à conclusão que já é diferente. Né? Então, ser virtuoso não quer dizer que não seja saudável. O ser virtuoso é o que todos nós somos aqui, né? O que eu sou. É trabalhando essas virtudes, eu tenho essas virtudes para poder fazer essa jornada. Né? Mas eu não posso perder tempo em comparar com o outro. Se eu comparei com o outro, pronto, aí eu voltei. Então, a criatura evoluída não se compara a ninguém, não perde tempo em olhar o outro, em avaliar o outro, em julgar o outro. Porque ela não se vê perfeita, então ela não repara nos outros porque não tem tempo para isso. O tempo dela vai ser deste trabalho que precisa ser feito no dia a dia. Eu achei interessante essa gravura, que ele pergunta, como estou? Difícil dizer, só consigo ver o lado de fora. Chegará o dia que eu não conseguirei julgar ninguém. Por quê? Porque eu não sei o que ele tem por dentro. Quem é eu, de verdade? Então, o dia que eu puder fazer essa avaliação, né, sem julgamento, não sei, né, eu não te conheço. As suas aparências, né, a sua aparência para mim não pode significar o todo. Né? O seu externo não pode significar o todo para mim. Então, o dia que eu puder dizer que eu não consigo saber o que eu não vejo do seu lado de dentro, né, eu acho que é um grande passo. Hoje a gente quer ver mais cedo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço de coração.